Solicito, antes de iniciar o evento, a todos os presentes que desliguem os seus celulares. Informamos que, ao longo da palestra, perguntas poderão ser feitas à nossa convidada, através de formulários específicos que se encontram com a nossa equipe de apoio. Ao final, nossa convidada fará, ao final da conferência, ela responderá a 5 dessas questões, 5 perguntas, selecionadas pelos professores da Unibrasil. Agradecemos ao curso de Psicologia da Unibrasil, através de sua coordenadora, a professora mestre Carla Françoia, promotora deste evento, e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a sua realização. Agradecemos especialmente a parceria do Grupo de Estudos Constitucionalismo e Direitos Humanos, Conflitos e Tensões Contemporâneas, da PUC-Paraná, representado hoje pelo professor mestre Rodrigo Alvarenga, pela coorganização desse evento. Para compor a mesa, chamamos nesse momento o professor mestre Rodrigo Alvarenga e a nossa convidada, a senhora Luciana Genro. Neste momento, passamos a palavra à professora mestre Wanda Camargo, assessora da presidência da Unibrasil, que apresentará a nossa convidada, a senhora Luciana Genro. Aqui na Unibrasil, por obra e graça de nossa coordenadora, professora Carla Françoia, a quem eu peço uma salva de palmas. Sem Carla não teríamos esse prazer hoje. Uma notícia recente refere-se à nossa palestrante de hoje de modo equivocado, como candidata derrotada do PSOL à presidência. Luciana Krebs Genro foi, de fato, candidata à presidência da República pelo PSOL e não foi eleita, como sabemos, mas não foi derrotada de maneira alguma. Concorrendo pelo pequeno Partido Socialismo e Liberdade, sem fazer coligações descabidas, sem concessões ideológicas, com poucos recursos e pouco tempo de televisão, obteve 1.612.186 votos. Em sua campanha defendeu, sem panos quentes, um programa de profunda reforma do sistema político e econômico brasileiro, dos direitos e liberdades civis, além de temas relevantes à comunidade LGBT. Tenhamos ou não votado nela, concordemos ou não com suas ideias, é impossível não ter por ela o maior respeito. Luciana Genro é gaúcha, foi membro do Partido dos Trabalhadores, eleita aos 23 anos para o seu primeiro mandato, como deputada estadual e reeleita com o dobro de votos obtidos na votação anterior. Sempre se destacou por denunciar a corrupção e por defender diversos processos de lutas de professores, estudantes, trabalhadores e movimentos sociais. Eleita deputada federal, passou a discordar da política petista e, em particular, da proposta da reforma da Previdência, sendo expulsa do PT. Junto com Heloísa Helena e outros deputados dissidentes, fundou o PSOL, sendo eleita deputada federal por esse partido em 2005. Luciana Genro é professora. Sempre se orgulhou desse fato, embora esteja agora afastada do magistério em função da política. Conhece escolas, conhece alunos, sabe as dificuldades encontradas pelos docentes em seus exercícios. Só isso já bastaria para querer ouvi-la numa escola, mas ela é íntegra, algo raro de encontrar. Ela falará sobre democracia e direitos humanos, ódio, preconceito e xenofobia na política, temas da maior relevância quando o país parece estar dividido em 2 blocos. A recente campanha presidencial atingiu um nível inédito de agressividade e acusações de parte a parte. Luciana Genro conseguiu ser ética, verdadeira, e nos deu lição de democracia, sem grandes arroubos de vontade ou soluções mágicas. Vamos ouvi-la. Obrigada a todos. Passamos agora a palavra ao professor mestre Rodrigo Alvarenga, que dará início aos trabalhos dessa conferência.
Bom, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito da ideia desse evento, né, que está relacionado aos fatos que ocorreram ao longo do debate eleitoral, né, que inicialmente nós imaginávamos se tratar apenas de certas manifestações de ódio xenofóbicas e preconceituosas nas redes sociais. Porém, eu imagino que vocês todos, assim como eu, se surpreenderam com os nossos próprios familiares, né, nas redes de WhatsApp, por exemplo. Né, eu tive que sair de determinados grupos, porque esse comportamento preconceituoso, esses discursos de ódio, não são apenas fatos isolados das redes sociais. São elementos que estão presentes na nossa cultura e que é preciso combatê-los. Porém, combatê-los não de uma forma a considerá-los aberrações da natureza, pessoas que são malucas, porque agindo dessa maneira nós acabamos tomando exatamente o discurso que tanto nós nos colocamos de forma contrária. Então, trazer a professora, ex-candidata Luciana Genro, neste evento, tem como objetivo justamente entender na esfera da política qual é o seu olhar, né, uma vez que nós percebemos que as suas atitudes no próprio debate eleitoral contra discursos homofóbicos e machistas, que se pretendem passar por democráticos, sobre a lógica da liberdade de expressão. Quando nós percebemos a Luciana Genro envolvida nesses debates de forma protagonista, nós temos a nossa curiosidade aguçada. Hoje, todos nós estamos aqui para conhecer melhor a Luciana Genro, conhecer melhor o que pensa, né, e o que ela acredita que é preciso fazer a respeito desse ódio, preconceito e xenofobia e tantos outros adjetivos aí que nós poderíamos dizer que veio à tona nesse debate eleitoral. Então, com a palavra, Luciana Genro. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fico, de verdade, muito emocionada em sentir essa energia tão positiva. Muito obrigada, professor Rodrigo, pelas suas palavras. Professora Wanda, muito generosa, a sua descrição da minha história e da minha participação na campanha. Professora Carla, quero agradecer também ao Bernardo Piloto, que foi nosso candidato a governador, que está aqui me acompanhando, e a todos os companheiros do PSOL, que me ajudaram a construir essa campanha eleitoral, que, sim, eu acho que foi uma campanha vitoriosa, porque nós conseguimos trazer para dentro da campanha eleitoral debates que não aconteceriam se o PSOL não estivesse presente na eleição presidencial. Pela primeira vez, nós debatemos temas que são tabus na sociedade brasileira. E não é à toa que hoje nós estamos aqui debatendo a questão dos direitos humanos e que nós estamos com um debate aberto na sociedade sobre temas que antes eram tratados às escuras. Por quê? Porque o preconceito, a discriminação, ele não é uma novidade na nossa sociedade. Eu acho que nós, ao pautarmos esse tema na campanha eleitoral, ou transformarmos esse tema em um assunto da política, e ao nós termos uma realidade hoje no mundo inteiro, onde a comunicação é muito mais ágil, né, e muito mais fácil a partir dos instrumentos que a internet nos proporciona, nós estamos vendo claramente algo que estava ali latente.
Tá? Até há pouco tempo atrás, por exemplo, era muito natural, era muito comum e era socialmente aceito piadas racistas. As piadas racistas eram parte da cultura, entre aspas, do nosso país. Hoje, já não se faz com tanta frequência ou com tanta naturalidade piadas racistas. Por quê? Porque o racismo ganhou um protagonismo no debate político brasileiro quando nós conseguimos instituir uma lei que criminalizou o racismo. Então, esse debate se desenvolveu na sociedade e as pessoas introjetaram a necessidade de conter o seu racismo. Não que nós tenhamos terminado com o racismo continua existindo, mas ele foi contido. E, à medida em que ele foi contido, ele tem mais dificuldade de continuar se proliferando, porque nós temos uma realidade cultural, onde as crianças, os jovens, aprendem dos adultos. À medida que eles enxergam os adultos reproduzindo piadas racistas, eles vão também se formar enquanto pessoas racistas. Quando nós conseguimos conter essas manifestações, mesmo que elas ainda estejam ali, dentro da cabeça de muitas pessoas, nós conseguimos conter a sua disseminação e o seu prolongamento por gerações. Agora, eu vejo que nós entramos numa nova fase, que é o debate sobre a homofobia, a transfobia, os direitos LGBTs. E, nisso, eu acho que a campanha do PSOL cumpriu um papel importante, porque, pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma candidata que pautou, num debate presidencial, o tema da homofobia e da transfobia. Isso é importante, porque nós temos agora uma situação ainda em que a homofobia é algo visto como natural. As piadas de gays, a gozação, o bullying com os gays é ainda algo socialmente aceito, é ainda muito comum. Acho que, a partir desta campanha eleitoral, com o debate político que foi instaurado no país a respeito do tema, as coisas estão começando a mudar. Claro que isso não é um processo rápido e nem é um processo fácil. Por quê? Porque, à medida em que a gente demanda avanços e que os setores mais esclarecidos da sociedade começam a reivindicar os seus direitos e a exigir serem respeitados, os setores mais reacionários, mais conservadores, começam a reagir, começam a botar a sua cabecinha de fora e a querer garantir o posicionamento conservador ou mesmo o posicionamento reacionário, né, de voltar ainda mais atrás. Então, é um embate, é uma polarização. E essas manifestações que a gente vê hoje pela internet, elas acabam, e talvez o episódio mais grotesco que a gente tenha assistido, que foi aquele embate que eu tive com o Levi Fidelix, onde ele pronunciou aquelas coisas absurdas, né, e acabou praticamente incitando as pessoas ao ódio contra os homossexuais, nós acabamos com aquele episódio, com aquela fala tão grotesca do Levi Fidelix, conseguindo criar uma onda de repúdio às posições dele, que foi muito importante, muito embora ele tenha tido votos, e tenha tido mais votos do que ele tinha tido na eleição anterior, onde ele não havia feito esse tipo de manifestação. Então, é um sinal claro de que existe, sim, uma base social para este tipo de discurso. Mas é uma base social minoritária. Se vocês somarem os votos do Levi Fidelix e do pastor Everaldo, ou melhor, do Everaldo, para a gente não misturar religião com política, nós...
Vocês somem o voto dos dois, eles tiveram menos votos do que eu. Então, isso é um sintoma importante, né? E, obviamente, que nem todos os que são contra a homofobia votaram em mim. Há muitos que votaram na Dilma, há muitos que votaram no Aécio, né? Mas os que são explicitamente a favor da discriminação, que são explicitamente reacionários no ponto de vista dos costumes, deram seus votos ali para o Levi Fidelis e para o Everaldo, né? E mostraram quantos eles são. Tá? Eles são bastante, mas eles estão na defensiva. Eles estão lutando para manter os seus dogmas, manter os seus preconceitos, manter as suas crenças, né? Porque a sociedade está avançando. E não se avança sem choques, não se avança sem combate. E foi essa a ideia que eu busquei transmitir ao longo de toda a campanha, não só nesse tema dos direitos civis, mas no conjunto dos temas que permeiam a política. Porque a gente vê a maioria dos políticos sempre fazer um discurso dizendo que vão governar para todos, tá? Que é preciso unir a todos, que é preciso, né, fazer um processo de conciliação nacional. E não se avança assim. Não se avança sem combater alguns interesses. É preciso choque para que a gente possa avançar. O tema econômico, que é um dos mais importantes também, porque quando a gente discute qual é o Brasil que nós queremos, é inevitável falar dos problemas da economia, tá? É inevitável falar dos problemas do regime político que nós vivemos, que é um regime totalmente antidemocrático, tá? É um regime completamente corroído pela corrupção. E não se vai mudar nem a economia e nem o regime político sem enfrentar interesses. No ponto de vista da economia, eu disse durante a campanha que nós precisamos enfrentar os interesses do capital financeiro, enfrentar os interesses dos bancos, enfrentar os interesses dos milionários. Por quê? Porque o Brasil, ao longo dos últimos anos do governo Lula, quando nós tivemos alguns avanços sociais na diminuição do número de miseráveis, que agora voltou a subir, na diminuição do número de pobres, que se diz que ascenderam à classe média, que, na verdade, não é uma classe média, é um pobre minimamente digno, né? É um remediado, que muitas vezes não consegue pagar um plano de saúde, não consegue pagar uma universidade particular, portanto, não é uma classe média, na concepção clássica da palavra, do conceito. E nós vimos que, para que nós possamos... Então, essas pequenas melhorias que nós tivemos ao longo desses últimos anos foram resultado da distribuição das bordas de um bolo que estava crescendo. Porque, enquanto a economia mundial permitiu, o Brasil cresceu. Nós crescemos graças às exportações para a China, nós crescemos porque o preço das commodities estava elevado, nós crescemos por um conjunto de fatores internacionais. E o governo soube aproveitar esse momento positivo da economia mundial e fez a distribuição das bordas do bolo. Poderia ter sido pior. Se fosse o Aécio, talvez, o PSDB, talvez nem as bordas desse bolo tivessem sido efetivamente distribuídas. Tá? Por isso que, no segundo turno, o pessoal se posicionou contra o Aécio, não se alinhando com a Dilma, mas contra o Aécio, porque nós não queremos retrocessos. Mas distribuir bordas do bolo não é suficiente, porque o recheio do bolo continuou concentrado, continuou nas mãos de poucos. Tanto é que nós temos um número chocante, que às vezes a gente nem acredita que é possível algo assim, mas nós temos 15 famílias, apenas 15 famílias, que acumulam uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano inteiro.
Dá para acreditar numa coisa dessas? Entre essas 15 famílias está lá, adivinhem quem? Roberto Marinho, a família Marinho, Rede Globo. Né? Por isso que eu falei aquilo no debate. Eles esconderam o PSOL porque nós somos os únicos que dizemos que é preciso enfrentar os interesses desses milionários que acumulam uma quantidade indecente de riqueza, enquanto a maioria do povo precisa viver de 30, 40 reais que o Bolsa Família repassa para as pessoas para dizer que elas saíram da linha de miserabilidade, quando, na verdade, elas continuam com uma vida extremamente miserável, né? Sem acesso à saúde, sem acesso à educação, vivendo em barracos, sem esgoto, sem saneamento. Mais de 50% da população brasileira vive em moradias que não têm saneamento básico. Né? Então, é preciso contrariar interesses para mudar essa realidade. Não tem como unir todo mundo, né? Não tem como contemplar os interesses de todos, porque os interesses desta minoria é continuar acumulando lucro, acumulando riqueza. Por isso, eles resistem, inclusive, a uma proposta básica, simples, que está na Constituição, que eu defendi, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que não é nenhuma proposta revolucionária nem socialista. É uma proposta simplesmente de justiça tributária. Fortunas acima de 50 milhões pagarem uma alíquota de 5% ao ano. E aí dizem, mas daí vai ter fuga de capitais, os milionários vão embora. Bom, mas que vão, então. Vão embora. Quero ver eles levarem. Quero ver eles levarem as suas mansões, né? Quero ver eles levarem as suas mansões, as suas redes de televisão, os seus automóveis de luxo. Né? Mas a realidade é que nós precisamos ter lado. E, no tema econômico, nós mostramos o nosso lado na campanha. Tem que aumentar a tributação sobre os bancos, sobre as grandes fortunas, sobre o capital financeiro. Hoje é mais negócio para o empresário investir no mercado de capitais do que investir na produção. Por quê? Porque a produção tem risco, ele pode perder, ele pode não vender, tem salário, o trabalhador faz greve, quer aumento de salário, tem mais carga tributária. As indústrias têm uma carga tributária de cerca de 35%, enquanto que os bancos, o setor financeiro, tem uma carga tributária de 17%. Então, é muito mais negócio abrir um banco ou botar o dinheiro no banco do que investir na produção. Então, ao menor sinal de crise, como nós estamos vendo agora, não pense que os empresários aí que estão anunciando prejuízos nas suas empresas estão ficando mais pobres. Não, eles não estão ficando mais pobres. Quem está ficando mais pobre são os trabalhadores, porque eles demitem, arrocham um salário e botam o seu dinheiro no mercado de capitais, que paga juros exorbitantes. Aliás, uma semana depois da eleição, o que aconteceu? O Banco Central anunciou o aumento da taxa de juros. Agora vai vir o aumento da gasolina. Né? Eu não quero me gabar, mas eu falei durante a campanha. Eu falei. Aliás, eu falei também que era o sujo falando do mal lavado. Não falei? E agora, o que a gente está vendo na CPI? A notícia de hoje. Eles fizeram um acordo, o PT e o PSDB, para não chamar políticos para depor na CPI da Petrobras. Por quê? Porque os dois lados, o sujo e o mal lavado, estão comprometidos no escândalo da Petrobras. Então, no regime político do país, nessa democracia, né, racionada que nós temos, como dizia o Marighella, nós temos uma situação em que o povo não tem uma voz ativa real. A gente tem a voz ali no momento da eleição, mas as eleições são uma expressão muito distorcida da realidade, porque elas são muito mediadas pelo poder econômico, muito. A interferência do poder econômico é brutal. Não sei se vocês viram as prestações de contas das campanhas agora que saíram. Eu gastei R$450 mil na minha campanha. Provavelmente a Dilma gastou isso em 24 horas da campanha dela, e o Aécio em 12 horas da campanha dele. Então,
é a realidade. Como é que vai competir com tanto dinheiro do outro lado? Além do tempo de televisão, no horário eleitoral, que é uma vergonha, eu tinha 50 segundos, a Dilma tinha 12 minutos, e a cobertura da mídia, né, que é ainda mais grave do que o horário eleitoral. Porque no Jornal Nacional, por exemplo, eu aparecia de 15 em 15 dias. Essa era a regra que eles me deixaram bem clara desde o início. 15 em 15 dias tu vai aparecer. E, às vezes, eles me botavam, inclusive, separada dos 3, né, para mostrar que eu não tinha chance. Era bem lá, depois das notícias políticas. E os outros apareciam todos os dias. Então, que democracia real é essa? Como é que a gente pode esperar que o povo consiga decidir de forma livre e consciente com tanta interferência do poder econômico? Agora, tem uma discussão que eu acho muito importante se fazer, que é o fato de nós termos tido a eleição de figuras extremamente reacionárias para o Congresso Nacional. O Bolsonaro foi um dos mais votados no Rio de Janeiro. Aliás, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Mas o Marcelo Freixo, do PSOL, foi o mais votado deputado estadual. Quanto que o Bolsonaro gastou para ser o mais votado federal, eu não sei, mas, com certeza, foi, no mínimo, umas 50 vezes mais do que o que o Marcelo Freixo gastou para ser o deputado estadual mais votado. Porque a gente consegue até se expressar numa campanha eleitoral e conseguir vitórias, mas é muito mais difícil, dadas todas essas adversidades. Então, eu não vejo que a sociedade brasileira esteja indo para a direita. Agora, a gente teve aí essas manifestações aqui em Curitiba, o Bernardo estava me contando que reuniram 800 pessoas nessa manifestação, né, que alguns pediam a volta da ditadura militar. Esse é um fenômeno interessante, perigoso, a gente tem que ficar atento, a gente tem que combater. Mas eu não vejo que isso seja um sintoma de que a sociedade brasileira como um todo está indo à direita. Nós vimos no processo eleitoral uma busca do povo por uma alternativa. A Marina foi expressão dessa tentativa. As pessoas começaram a enxergar na Marina uma esperança de uma nova política. Depois, ao longo da campanha, viram, a maior parte viu que ela não era o que ela parecia ser, né? Porque ela defendia, na política econômica, as mesmas políticas do PSDB, porque ela jogou o programa de combate à homofobia dela na lata do lixo depois de 24 horas e 4 tweets do Malafaia, porque ela não teve coerência na luta por uma nova política, se aliando com aquela turma toda que a gente já conhecia. E depois, no segundo turno, ela confirmou isso com o apoio ao Aécio, né, no segundo turno. Então, não há uma direitização no Brasil, ao meu ver. Há uma busca, mas o problema é que a decepção que as pessoas sentiram diante das traições do PT, diante desses escândalos de corrupção, diante da realidade ruim dos serviços públicos, né, da saúde, que há 12 anos o PT está no governo e continua os mesmos problemas de não ter leito para internação, de não ter médico especialista, e a cada ano se renovam as promessas, né? O problema do transporte, que foi o estopim de junho de 2013. Tá? Após as jornadas de junho de 2013, milhares de promessas foram feitas e nada mudou em relação à situação caótica do transporte no Brasil. Continuam as pessoas andando que nem sardinha enlatada em ônibus lotados, ficando horas num trânsito terrível, e o governo continua incentivando a venda de carros, continua não fazendo melhorias no transporte coletivo, e a realidade não muda. Então, há uma decepção justa, genuína nas pessoas. E, muitas vezes, essa decepção e essa raiva acaba se transformando num voto no PSDB. Tá? Um voto de protesto, um voto de castigo ao PT. Mas não necessariamente um voto de alguém que é reacionário, que é conservador, que quer uma volta
aos tempos do Fernando Henrique, do neoliberalismo puro, da privataria tucana. Muita gente nem se lembra disso, principalmente os jovens, nem se lembram desse momento político do país, e outros tantos que não têm acesso ao nível de informação que nós temos. Porque a internet é uma coisa maravilhosa, só que ela não tem a força que tem uma televisão. Ainda não tem, pelo menos. Né? Por isso que é tão importante a gente lutar também pela democratização dos meios de comunicação. Porque sem democratizar os meios de comunicação, é muito mais difícil lutar pela hegemonia na sociedade. Né? Lutar para ganhar as consciências, porque a consciência média das pessoas é a consciência de quem domina os meios de comunicação, de quem domina a economia, de quem domina a sociedade. E, portanto, é uma consciência distorcida. Tá? Então, eu acredito que essa realidade de deputados eleitos, né, de posições tão retrógradas, inclusive no campo dos direitos civis, como é o caso, né, do Bolsonaro, que defende ditadura, como é o caso do Marco Feliciano, que defende a cura gay e outros absurdos do tipo, são fenômenos que são importantes, mas não significam essa direitização da sociedade. Significam mais uma reação, né, a esses avanços que nós estamos conseguindo ter. E, ao mesmo tempo, essa expressão distorcida pelo poder econômico, pelo dinheiro, porque os candidatos que defendem as causas das liberdades, que defendem os direitos civis, que defendem as causas progressistas, tenho certeza absoluta que eram muito mais numerosos do que os candidatos reacionários. Só que não tem dinheiro, não tem tempo de televisão, não tem condições de fazer uma campanha milionária como esses, estilo Bolsonaro ou Marcos Feliciano, fazem. Portanto, muitas vezes não conseguem ser eleitos, né? Mas são representativos da sociedade. Então, eu acredito que a gente precisa ficar atento a esses processos. Precisamos ficar atento, por exemplo, a processos como o que aconteceu essa madrugada de terça para quarta em Belém do Pará. O que aconteceu em Belém do Pará é um atentado aos direitos civis, é um atentado às liberdades democráticas, é algo muito sério e muito grave. Para quem não soube da notícia, um policial foi morto, provavelmente um policial envolvido com corrupção, e ele foi morto. E, como vingança, os milicianos, provavelmente também ligados à polícia, assassinaram, até agora, se não me engano, foram 9 mortes confirmadas. Né? 9 pessoas, 9 jovens entre 16 e 30 e poucos anos, foram executados num bairro de Belém. Então, isso, infelizmente, não é um caso isolado. As milícias, né, e a degeneração da polícia é algo que está se disseminando. O Rio de Janeiro foi o primeiro caso que nós tomamos conhecimento nacional graças ao filme Tropa de Elite 2, onde o Marcelo Freixo é o protagonista. Não sei se vocês sabem que o deputado Fraga, do filme Tropa de Elite 2, é o Marcelo Freixo. E a história é quase fiel à realidade, só a história de amor ali que não é real. Mas a história política é real. O Marcelo Freixo, como deputado estadual, foi o responsável pela prisão de dezenas de milicianos no Rio de Janeiro. Inclusive, ele anda sempre com segurança armado, 24 horas por dia, porque ele tem a sua vida ameaçada. Tá? E esse tema tomou uma dimensão no Rio de Janeiro, só que não terminou. Mesmo com o trabalho do Marcelo Freixo, as milícias seguem existindo no Rio de Janeiro. Tem áreas da cidade que o Marcelo não pode fazer campanha eleitoral, porque, senão, ele pode ser assassinado, porque tem ainda milicianos à solta. E essas milícias têm vinculação com as polícias. E é o fenômeno de Belém, e é o fenômeno de algumas cidades que já começam a aparecer esse tipo de coisa. E onde não há milícias organizadas dentro da polícia, não deixa de ocorrer também as execuções sumárias, em nome de uma pretensa guerra às drogas, que, na verdade, se transformou numa guerra aos pobres. Uma guerra que autoriza a polícia a matar. É traficante, mata.
Isso, para mim, é o mais perigoso que nós temos na sociedade brasileira, porque essa ideia de que se pode matar bandido, de que se pode matar traficante, ela é uma ideia muito disseminada, muito forte em setores da sociedade brasileira. E isso é muito perigoso, porque se começa matando bandidos e traficantes, depois se mata comunistas, depois se mata judeus, depois se mata gays, e assim é uma bola de neve onde há licença para matar. É o que deu no nazismo na Alemanha, na Itália e etc. Então, isso é muito grave e nós precisamos combater com muita força. E eu disse na campanha, repito aqui para vocês, acho que é preciso rediscutir toda a política de drogas do país, né? Essa guerra às drogas fracassou. Ela não serve para diminuir o consumo de drogas e nem para acabar com a violência decorrente do tráfico de drogas. Hoje tem uma notícia no jornal do Rio Grande do Sul, na Zero Hora, que aumentou o número de homicídios. E esse aumento do número de homicídios é decorrente do quê? Do fato de que a polícia passou a prender mais traficantes. Como resultado, o que aconteceu? Guerra para tomar conta dos novos pontos de tráfico e, portanto, o aumento dos homicídios. Então, o que adianta prender um traficante aqui se vai ter uma guerra para assumir aquele ponto e outro vem no lugar? Não adianta nada. Até porque os grandes traficantes, estilo Perrela, do aviãozinho, aquele recheado de cocaína, é senador, está lá. Ele não foi preso o piloto. Né? Mas o piloto pode ser substituído facilmente. Então, esse problema da guerra às drogas é muito grave, tá? Porque ele gera essa política de matança indiscriminada. E eu entendo também que a descriminalização da maconha é um primeiro passo para que nós possamos acabar com essa lógica da guerra às drogas. Eu acho que o Uruguai deu um passo importante, né, mostrando que isso é possível. O Jean Willis tem um projeto de lei, inclusive, que não se trata de fazer apologia do uso da maconha, né, de dizer usem à vontade, que não faz mal, é maravilhoso. Não, é tratar a maconha nos mesmos patamares de outras drogas legais, como é o álcool, como é o cigarro, como é o Lexotan, como é o Rivotril, que são drogas largamente utilizadas, mas são reguladas, são regulamentadas, são controladas, né? Algumas até deveriam ser mais controladas, como é o caso do cigarro, que não há um controle real e é muito, muito nefasto para a saúde, né? Por exemplo, propaganda de cigarro, né? Ainda existe propaganda de cigarro. Então, eu acho que nós precisamos rediscutir esse tema das drogas. E isso tudo demanda enfrentamentos. Assim como nós temos que enfrentar os reacionários de plantão que querem impedir o avanço das pautas LGBTs, que querem impedir o casamento civil igualitário, querem impedir a criminalização da homofobia, querem impedir coisas básicas como a educação nas escolas, né? A educação contra a homofobia, e por isso foi tão criminosa a postura da presidenta Dilma, que suspendeu o programa de combate à homofobia nas escolas por pressão da bancada fundamentalista, que eu não chamo de bancada evangélica, porque eu tenho certeza que eles não representam o pensamento da maioria dos evangélicos. E ela suspendeu, porque na negociata do balcão de negócios, da dita governabilidade. E sempre me perguntam, talvez agora, quando a gente abrir para as perguntas, vocês iriam me perguntar, eu já vou me antecipar, como é que eu iria governar, né, sem fazer essas concessões, sem fazer essas negociatas com o Congresso Nacional? Eu tenho uma convicção muito grande de que a mobilização ela tem uma força muito maior do que as pessoas imaginam que ela tem. O que ocorreu em junho de 2013 no Brasil, talvez nem todo mundo que participou tenha se dado conta de como as elites políticas e econômicas ficaram nervosas, ficaram em pânico com aquela massa toda na rua. Eles só não ficaram mais em pânico porque eles viram que não havia uma organização, não havia uma pauta clara.
era um sentimento difuso de indignação, de protesto, de repúdio aos políticos, aos partidos, à corrupção, de reivindicação por melhores serviços públicos, como no caso do transporte, mas não havia uma pauta clara para ser exigida do governo. Vocês imaginem se aquele movimento todo de junho tivesse um processo de organização, onde nós conseguíssemos construir uma pauta e tivéssemos lideranças que fossem escolhidas em assembleias realizadas nas ruas pelo Brasil, naqueles momentos de massa toda na rua, e que essas pessoas escolhidas fossem ao governo exigir uma pauta e tivessem atrás de si toda aquela gente na rua. Vocês acham que nós não teríamos conseguido avanços muito maiores do que nós conseguimos em junho? Conseguimos baixar os 20 centavos, conseguimos acabar com o voto secreto na Câmara. Estava lá engavetado o voto secreto da cassação dos deputados há séculos. Foi votado. Eles tiveram que dar algumas respostas. A Dilma veio até com a proposta do plebiscito, depois voltou atrás. Agora ela voltou com a ideia do plebiscito também, no dia seguinte à eleição. E aí foi só o PMDB dar uns gritinhos que ela já disse que não precisa, então pode ser o referendo. Tá? Referendo coloca a população com um fato consumado, né? Só dizer sim ou não. O plebiscito não. O plebiscito permite que a população escolha entre várias alternativas. E a reforma política é um tema importante, porque ela é a possibilidade de se mudar a forma da eleição dos parlamentares, acabar com esse poder econômico brutal, acabar com a desigualdade brutal no tempo de televisão, obrigar a mídia a dar espaços mais igualitários, possibilitar o fim dessas alianças, né, que os partidos que se vendem no tempo de televisão deles para os grandes partidos e não tem representatividade nenhuma, vendem em troca depois de ministérios, de cargos no governo e até de dinheiro, como foi o caso do Mensalão. Então, é preciso mudar estruturalmente, tá, a economia e a política e avançar nesse processo de mobilização. Para combater a xenofobia, a discriminação, para lutar pelas pautas dos direitos humanos, é preciso mobilização. Eu acho que, mesmo com essa correlação de forças desfavorável na Câmara, que já era conservadora e ganhou um pouquinho mais de deputados das bancadas conservadoras, mesmo assim a gente pode ter avanços, mesmo assim. Se nós tivermos pressão, se nós tivermos mobilização. Eu fui deputada federal por 8 anos e eu percebi lá dentro claramente que, quando tem mobilização, mesmo que não sejam mobilizações gigantescas, como foi em junho, muitas vezes basta lotar as galerias da Câmara, muda o comportamento dos deputados, muda totalmente. Eu vi um episódio da votação da PEC 300 dos bombeiros, dos policiais, que era o piso salarial para os policiais. Estava lá mofando na gaveta da Câmara há anos, o piso dos policiais. Aí, um dia, os policiais tomaram de surpresa as galerias da Câmara e os deputados que antes não queriam votar, imediatamente colocaram na pauta, votaram e aprovaram por unanimidade o primeiro turno da PEC do piso dos policiais. Aí, as lideranças ali dos policiais, que eram, inclusive, alguns eram deputados, foram cooptados pelo governo, né, com cargos ou sei lá o quê, e mandaram os policiais para casa. Resultado, o segundo turno da PEC nunca foi votado e os policiais continuam sem piso salarial nacional. Tá? Então, funciona a pressão. Mas é preciso ter uma pressão organizada, é preciso organizar a indignação, para que a gente possa realmente ter efeitos mais concretos. Né? Então, isso passa pelos movimentos sociais, pelo movimento estudantil, passa pelos partidos também, por isso eu convido aqueles que simpatizam com as nossas propostas a se filiarem no PSOL, a nos ajudarem a construir esse instrumento, né? Para que a gente possa organizar a indignação, mobilizar a população e oferecer uma alternativa de esquerda coerente para a superação do PT. Porque, se nós não oferecermos uma alternativa de esquerda coerente, será quase inevitável a volta da direita. Né? Porque é parte do processo político. Quando um partido governa há muitos anos,
não faz avanços, não faz mudanças estruturais, ou mesmo faz alguns avanços, mas sempre há uma insatisfação. Se não há uma possibilidade de superação pela esquerda, vai voltar à direita. E, na Europa, a gente já está vendo fenômenos de esquerda importantes com crescimento significativo. É o caso do Podemos, na Espanha, é o caso da Syriza, na Grécia, que são partidos do estilo do PSOL, que estão ganhando muita força, justamente por quê? Porque não fizeram acordos espúrios para garantir a governabilidade da crise capitalista, porque mobilizaram o povo e foram consequentes na luta pelos direitos, pelas necessidades da população, que passa por saúde, por educação, por segurança, por moradia e por direitos civis, né? Como é as nossas lutas aqui contra a homofobia, pelos direitos das mulheres, né? Pelos direitos da juventude e por tantas pautas que passam por questões que não são diretamente da política, mas que também se resolvem na política a partir desse processo de mobilização e de pressão para que a gente possa ter avanços. Então, me coloco à disposição de vocês aí para as perguntas. Muito obrigado, Luciana. É realmente impressionante a lucidez da sua fala, principalmente quando nos leva a refletir da relação direta entre política, entre conflito e direitos humanos. É preciso atentar para o fato de que a grande maioria das violações de direitos humanos não é simplesmente uma responsabilidade de indivíduos que atuam em prol dessa violação ou do Estado que visa reprimir o ativismo político de forma excessiva. O que está por detrás e como pano de fundo das violações dos direitos humanos é justamente uma ordem injusta. E esse sistema injusto ele se protege por meio de determinadas ideologias, preconceitos, e toda vez que se pretende provocar essa ideologia que funciona como uma espécie de cimento das relações sociais e dessa ordem injusta, é claro que surgem reações. E aí, então, os discursos de ódio. Então, nós vamos abrir para as perguntas a partir desse momento. Passamos agora às perguntas da Kátia Stradiotti, de Engenharia Civil. Luciana, votei em ti e concordei com quase tudo da sua campanha, exceto que, em entrevista, você disse ser a favor de controle da imprensa. Poderia explicar melhor essa posição? São 5 perguntas. Posso ler todas? Cara Luciana, qual é a sua opinião e expectativa para o futuro do Brasil? Você irá se candidatar novamente para uma nova tentativa da democratização do nosso país, poluído pela corrupção? Essa é da Alari Beatriz Fonseca, acredito, do curso de Direito. Desculpa, é que o nome é diferente. Professora Andréa Lobo, Direito, professora de História. Não é para fazer? Considerando o seu programa de governo, que defende reformas estruturais na economia, e pressupondo que, para tanto, seja necessário uma reforma legislativa e política, como você acha que conseguiria apoio da base do governo para empreender essas reformas, respeitando os trâmites da democracia? Quarta pergunta. A quinta, eu acho que ainda estão decidindo, senhora Luciana, já passou a quinta, vou passar só até a quarta. Alexandre Marçal, Filosofia UFPR. Temos observado uma crescente quantitativa nos debates sobre política. No entanto, isso não se converte automaticamente em consciência política, e tampouco em engajamento político consciente. Tendo em vista esse abismo entre uma possível iniciação e um real amadurecimento,
político, como defender a participação popular direta na construção e manutenção da democracia sem receios? Aí ainda coloca como propõe o decreto 8.234 de 2014, acredita. A quinta pergunta. Só um minutinho. A quinta pergunta demorou um pouco, porque são dezenas de perguntas sobre o mesmo tema, então selecionaram uma delas. Anne Ellen Hoffman, Direito FPR. Há um posicionamento seu ou do pessoal em relação ao sistema penal, que todos sabemos não cumprir seu objetivo ressocializador, e sim desrespeitar os direitos humanos dos detentos e de retirar da sociedade aqueles que não se adequam no padrão de consumo, ou seja, dos pobres. Sim, a última. Há um posicionamento seu ou do pessoal em relação ao sistema penal que todos sabemos não cumprir o seu objetivo ressocializador, e sim de desrespeitar os direitos humanos dos detentos e de retirar da sociedade aqueles que não se adequam ao padrão de consumo, ou seja, dos pobres. Bom, ótimas perguntas. Kátia, sobre o controle da imprensa. Eu vejo que hoje nós temos um rígido controle da imprensa. Eu quero acabar com esse controle da imprensa. Quem é que controla a imprensa? Os donos dela, né? Hoje a gente tem uma situação em que há liberdade de imprensa para os donos dos meios de comunicação veicularem, publicarem o que eles julgam que deve ser veiculado e publicado. Por exemplo, o Aécio ontem teve um espaço gigantesco na sua volta triunfal ao Senado. Tá? Grande líder da oposição. Bom, não quero nem falar que eu não tive espaço nenhum, mas tudo bem. Mas, nem considerando o meu caso, mas a chacina que ocorreu em Belém não teve 10 segundos de notícia no Jornal Nacional. Hoje, na Folha de São Paulo, a chacina de Belém está no caderno de cotidiano, numa matéria desse tamanho. Desse tamanho. Como se fosse uma coisa muito natural. E é, né? Acaba sendo, porque eles naturalizam. Então, a imprensa é isso, né? Esse fato que eu falei para vocês, de que o Jornal Nacional me deixava aparecer de 15 em 15 dias e os outros era todos os dias, é uma demonstração também de como eles controlam, de como eles usam a imprensa para defender os seus interesses. A Folha de São Paulo, que parece ser um jornal tão democrático e arejado, né? Ela faz até uma publicidade dizendo: eu defendo, a Folha defende a descriminalização das drogas. Eu não, mas eu leio a Folha. Super democrática. Bom, durante a campanha, eu tive que fazer uma crise com a Folha de São Paulo, porque eles simplesmente estavam me boicotando explicitamente. Inclusive, depois do debate da Aparecida, né, que foi o debate em que eu mais apareci, que foi, na verdade, quando eu virei candidata, né, que as pessoas me conheceram um pouco mais, a Folha botou repercussão de todos os candidatos no dia seguinte, menos eu. Entendeu? Então, há um processo de falta de democracia absoluta na mídia brasileira. Tá? E não é só na brasileira, isso é um fenômeno mundial. Então, o que nós precisamos? Não é controlar o que a imprensa diz ou deixa de dizer, mas é impedir que eles, simplesmente, os donos, controlem, que haja um controle mais amplo. De que maneira?
proibindo o subsídio cruzado, né, para que uma família não detenha vários meios de comunicação. Então, democratizar essa propriedade dos meios de comunicação. As concessões de televisão precisam ser todas revistas, auditadas, porque há muitas televisões que estão nas mãos de políticos, principalmente as TVs locais, nos estados, estão na mão de políticos que têm laranja, porque é proibido político ser dono de televisão e rádio, mas eles botam os laranjas e todo mundo sabe. No estado, no Maranhão, essa televisão é do Sarney. No Alagoas, essa televisão é do Collor, a outra é do Renan. Aqui, não sei, não conheço. Pois é. Então, isso é democracia dos meios de comunicação? Não é. Não é democracia. Né? Isso é democracia para os donos, simplesmente. E, então, a gente precisa democratizar de fato, fazendo com que os meios de comunicação sejam um reflexo do conjunto da sociedade, das diferentes forças políticas, e não só das forças políticas, mas das forças sociais. Tá? Então, todo esse movimento que ocorreu ontem em Belém, por exemplo, depois da chacina, todas as entidades dos movimentos de direitos humanos em Belém se reuniram, fizeram um ato, uma entrevista coletiva, denunciando o problema, falando das milícias, falando da violência policial. Não apareceu nada na televisão. Tá? Nos jornais, muito menos. Então, os movimentos também precisam ter espaço de se expressar, e não tem hoje. Eu participei do plebiscito pela reforma política, lá em São Paulo, que reuniu o dobro de pessoas do que reuniu a passeata que pedia a ditadura militar, e a Folha de São Paulo deu uma fotinho assim, desse tamanho só, nem botou direito sobre o que era. Então, é um processo de controle. Tá? E a mídia é um aparato ideológico, aparelho ideológico, nas palavras do filósofo Althusser. É um aparelho ideológico fundamental para a manutenção do status quo, para a manutenção da dominação. É o processo de construção de hegemonia que o Gramsci falava, é feito hoje fundamentalmente através dos meios de comunicação. Então, se nós não democratizarmos, se nós não obrigarmos, sim, e aí tem que obrigar a imprensa a refletir o conjunto das forças da sociedade, eles vão continuar dominando sempre. Nós não vamos conseguir mudar se nós não interferirmos nesse processo, né? Ou, pelo menos, vai ser muito mais difícil, vai ser um enfrentamento muito mais duro para conseguir alguma transformação, se a gente não conseguir ter uma maior democracia. Então, eu não quero controlar, Kátia, eu quero tirar o controle dessas mãos de poucos para que nós tenhamos uma pluralidade real. Vou passar para a parte penal aqui, que é Eliele, que perguntou, né? Eliele, eu entendi assim o nome dela. Na verdade, ela não fez muito uma pergunta, ela fez mais uma constatação real, né, de que a gente tem uma postura frente ao sistema penal absolutamente crítica. Né? Além de ser professora, eu também sou advogada. Eu me formei agora há pouco, em 2011 eu me formei. Depois que eu deixei de ser deputada, que eu consegui concluir o meu curso, fiz uma especialização justamente em direito penal. E eu vivi, embora pouco, porque a minha atuação como advogada foi pouca por causa da minha atuação política, mas eu vivi essa realidade do júri, tá, e do processo penal. E a realidade é muito cruel, porque o processo penal, o direito penal, ele está fundamentalmente voltado para encarceramento dos pobres. Tá? O assassino rico que vai preso é uma exceção. Claro que existe. Né? Tem aí os Gil Rugai da vida, por isso que eles dão tanto destaque para uma prisão do Gil Rugai. Né? Porque é um cara de classe média alta que matou os pais e vai preso. Legitima o
modelo penal, né? Os ricos também vão presos. Mas não é assim. É só visitar um presídio que a gente vai ver 99% é pobre, 70% ou 80%, dependendo do estado, é negro, tá? E a grande maioria também semi-analfabeto. Tá? Por quê? Porque a criminalidade é um fenômeno social também. Não que os pobres sejam bandidos, não é isso. Mas é que, obviamente, que uma pessoa vivendo numa situação desesperadora e sendo seduzida por uma organização como é a organização do tráfico de drogas, oferecendo para ela dinheiro, poder, principalmente para os jovens, né? Uma sensação de pertencimento, de poder, ao ter uma arma, ao ter força, ao ter um grupo que o proteja, é muito brutal. Tá? Então, qual é a solução para isso? É mudar a realidade social. Tá? Mudar a realidade social. Quando se fala em endurecimento de penas, redução da maioridade penal, isso são propostas que só vão trazer um maior nível de encarceramento e, portanto, um maior nível de violência. Porque as pessoas que vão presas, um dia, elas saem de lá. E elas saem de lá muito mais violentas, muito mais perigosas, muito mais revoltadas. Né? Justamente porque os nossos presídios são verdadeiras masmorras. Masmorras, não tem outra palavra para definir. Por isso que o Pisolato conseguiu, lá na Itália, não ser extraditado. Né? Além de que ele tinha um advogado certamente pago a peso de ouro, né? Ele conseguiu mostrar a realidade das prisões e achou uma brecha da legislação da Itália para mostrar que aqui ele ia ter um tratamento desumano. Mas é o tratamento que a maioria tem. Né? 99% dos presos brasileiros têm. Então, o sistema penal é um reflexo também da sociedade. Esse processo de encarceramento em massa, né, é uma forma também de controle social. Tá? Então, prende. Quanto mais gente presa tiver, menos possibilidade de instabilidade social. Só que, na realidade, é uma bola de neve que vai se acumulando e que vai se voltando contra a própria sociedade, porque isso não termina nunca. Tá? Então, e a polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo. A polícia de São Paulo mata mais do que toda a polícia dos Estados Unidos juntas. De todo o país Estados Unidos. Só a polícia de São Paulo. Então, isso que a polícia de São Paulo, dos Estados Unidos não é também flor que se cheire. Né? A gente vê todo dia também notícias aí de mortes, justamente de jovens e negros. Mas lá eles se rebelam mais do que aqui. Né? Tem uma consciência maior de que é necessário denunciar e combater. Então, é preciso modificar toda essa estrutura policial, penal, né? Para que nós possamos, efetivamente, construir uma sociedade com um mínimo de democracia e de respeito aos direitos humanos. Como ter apoio no Congresso, né, respeitando os trâmites democráticos, me pergunta a Andréia. Eu falei um pouquinho já sobre isso e volto a insistir. Eu não vejo que pressão sobre o Congresso seja antidemocrático. Né? Eu acho que é o contrário. Antidemocrático é os deputados se elegerem com o voto do povo e depois irem lá fazer tudo o contrário do que o povo quer, do que eles se elegeram prometendo. Infelizmente, a lógica da nossa política é essa. Por isso, uma das propostas, inclusive, que nós temos é a revogabilidade dos mandatos. Né? Falam muito da Venezuela, que é ditadura e tal. Eu não sou chavista, né? Acho que tem muitos problemas no processo venezuelano, mas ditadura não é. Tem, inclusive, revogabilidade de mandatos lá, que é um dos mecanismos mais democráticos que existe numa Constituição, que é a possibilidade de se fazer um plebiscito revogatório. O Chaves, inclusive, foi submetido a um e ganhou. Né? Quando o político não cumpre seus compromissos de campanha, ele tem que ser mandado para casa mais cedo. Então, isso é um ponto de que a pressão sobre o Congresso, de que a pressão sobre os governos faz parte da democracia. E ela funciona, como eu disse para vocês. E depois tem outras coisas também, Andréia, que não dependem do Congresso Nacional, que são prerrogativas do governo,
que é, por exemplo, a política econômica, que é fundamental. É um tema árido, difícil na campanha eleitoral. Inclusive, no primeiro debate, depois fizeram uns memes engraçados comigo, repetindo várias vezes capital financeiro, capital financeiro, capital financeiro, porque eu falei várias vezes capital financeiro. Depois eu melhorei um pouco. Mas é real, capital financeiro. É real. E eles... E dá para mexer... E dá para mexer na economia sem votação no Congresso. Por isso que a gente não pode dar autonomia para o Banco Central, que é o que a Marina estava propondo, aquela autonomia formal que ela queria dar, é ainda mais grave do que a autonomia que ele já tem hoje. Porque eles colocam ali como chefe do Banco Central quem? Os caras que são oriundos do mercado financeiro. O Lula botou o Henrique Meirelles, a Dilma estava sondando agora o Trabuco, que é um executivo do Bradesco, né? O Armínio, que era o do Aécio. Né? Então, são figuras que têm já o seu compromisso com o mercado financeiro. Aí nem precisa dar autonomia, porque eles já estão ali comprometidos mesmo. Né? É que nem a história do casamento civil igualitário e da união civil. Tá? A Marina queria casamento civil do Banco Central com os banqueiros, papel passado. A Dilma e o Aécio, união civil, não precisa fazer papel passado. Tá? E eu que defendo o casamento civil igualitário, mas não para o Banco Central com os banqueiros. Né? Esse aí é independência completa e submissão total às políticas de governo. Sim, o Banco Central tem que estar submetido às políticas de governo, porque o Banco Central, através dos mecanismos que ele tem, ele define se vai ter emprego ou não vai ter, a taxa de juro, quanto é que o cidadão vai pagar no cheque especial ou no empréstimo bancário, quanto é que o Brasil vai pagar para os credores da dívida pública, da dívida interna, que hoje consome 40% do nosso orçamento. E cada vez que se aumenta a taxa de juros, se aumenta o quê? O Bolsa Banqueiro. Então, depois da eleição, não foi o Bolsa Família que a Dilma aumentou, foi o Bolsa Banqueiro, quando ela aumentou a taxa de juros. Então, isso são coisas que não passam pelo Congresso. Por isso, é possível, sim, fazer mudanças bastante profundas, mesmo com uma correlação de forças mais difícil no Congresso. E o que precisa ser mudado em termos legais, a gente tem que fazer pressão, fazer essa mobilização, fazer esse processo de democracia real, democracia participativa, democracia direta, né? Que são as pessoas indo lá e manifestando a sua posição. E eu acho que a gente tem que confiar no povo. Né? O Alexandre pergunta sobre essa questão, dá para confiar na participação, né? Diante desse abismo que existe, né? Na consciência de muita gente. A gente tem que confiar no povo. Se a gente não confiar no povo, vai confiar em quem? Nas elites políticas. Né? Nós não podemos imaginar que nós vamos construir um país diferente simplesmente tirando da cartola de um bando de iluminados. Não tem como. Agora, é óbvio que, para o PSOL ganhar uma eleição presidencial, não ganha numa situação como a que a gente tem hoje. Não ganha, como eu não ganhei. Posso ir muito bem nos debates e tal, as pessoas gostam, mas elas não votam, porque elas têm medo, porque não há ainda uma consciência desenvolvida. Na Espanha, na Grécia, isso está mudando. As pessoas estão ousando votar na esquerda, porque a situação política amadureceu de tal forma, e a crise também se agravou de tal forma, que as pessoas estão arriscando mais, estão apostando mais alto, estão com a sua consciência de luta mais avançada. Né? Então, o PSOL só vai vencer uma eleição presidencial se nós tivermos um processo de avanço na consciência do povo e na organização popular. Então, eu acredito que, nessa conjuntura, a gente conseguindo ganhar, sim, e é por isso, gente, que eu não quero fazer atalhos para ganhar a eleição. Porque uma coisa que o PT fez, atalho. Tá? O Lula de 89 era completamente diferente do Lula de 2003. Por quê? Quando foi indo, ele foi perdendo, ele foi chegando à seguinte conclusão: se eu não fizer um atalho, eu não vou ganhar nunca essa eleição.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um empresário de vice meu, botou lá o falecido José Alencar, fez aquela carta ao povo brasileiro, dizendo que ia manter a política econômica do Fernando Henrique, que ia manter os acordos com o FMI. Depois chamou Sarney, chamou Collor, chamou Renan Calheiros, toda aquela turma, botou o Henrique Meirelles no Banco Central, botou o Roberto Rodrigues na Agricultura, que agora, inclusive, estava com o Aécio. E aí é um atalho. Assim é mais fácil chegar no poder. Mas não adianta. Por quê? Porque não se consegue fazer as mudanças reais, porque não tem correlação de forças possível. E mesmo para o Lula teria bem mais, se ele tivesse vontade de enfrentar, de chamar o povo com o prestígio que ele tinha ainda em 2003, ele teria força para fazer uma grande mobilização social que pudesse sobrepujar essa lógica da política tradicional, do balcão de negócios, da dominação dos bancos. Mas ele quis fazer a coisa de forma a não contrariar interesses. E, sem contrariar interesses, não tem como mudar. Então, eu acredito que nós podemos, sim, fazer esse processo de mudança a partir de avançar na organização do povo, na consciência, e construindo esse processo. Não é fácil. Alguns cansam pelo caminho, alguns resolvem buscar atalhos. É o que aconteceu com a Marina. A Marina também. Ela tem uma origem muito bonita, uma história de vida excepcional, mas ela resolveu que ela queria ser presidente. E aí ela se juntou com uma turma ligada ao PSDB para tentar ser presidente, porque ela quis fazer o atalho. E, se ela ganhasse, ia ser a maior decepção da história do Brasil, talvez maior, inclusive, que o do Lula. Porque ela ia fazer um governo totalmente desvinculado daquilo que ela simbolizava. Então, eu não quero me prestar esse papel. O PSOL não quer repetir essa história do PT. Então, se a gente tiver que continuar na oposição mais algum tempo, nós vamos continuar. Mas nós queremos ganhar a eleição com condições de fazer esses enfrentamentos, de fazer essa luta. E não pensem que é jogar o voto fora quando votam em alguém que não tem chance de ganhar. Muito pelo contrário. É um acúmulo. Se eu não tivesse tido 1.600.000 votos nessa eleição, o PSOL não estaria com melhores condições agora de seguir avançando nessa construção política, com deputados, com mais deputados, ainda poucos, mas mais deputados federais, mais deputados estaduais, mais lideranças reconhecidas aqui mesmo em Curitiba. Não elegemos ninguém, mas saímos com lideranças representativas, com figuras, como é o caso do Bernardo Piloto, que foi o cara que encabeçou esse processo. E, junto com ele, vários outros que foram candidatos e que saíram também como figuras. Então, a gente vai acumulando, vai construindo e vai confiando na força do povo, na possibilidade das pessoas irem desenvolvendo a sua consciência e aumentando o seu grau de participação. E, por isso, que a gente também não pode se contentar só em participar do processo eleitoral. A gente tem que fazer política o ano inteiro. Construir esse processo de luta, de mobilização e de organização do povo durante todo o ano, nos movimentos sociais, porque ali é que a consciência se desenvolve. A consciência das pessoas dá um salto cada vez que elas participam de um processo concreto de luta, uma greve, um protesto, uma passeata, e elas começam a compreender a possibilidade real delas serem agentes da mudança e de que a união das pessoas pode ter uma força política real para fazer as transformações. Por fim, a pergunta da Alari sobre o meu futuro. Bem, eu continuo a minha militância política, eu sou presidente da Fundação Lauro Campos, que é a fundação ligada ao PSOL, e estou percorrendo o Brasil, aí, fazendo debates como esses, participando de movimentos, apoiando lutas sociais, como eu tive em São Paulo agora nessa mobilização em defesa do plebiscito. E, com a derrota do meu pai, a qual eu lamentei, obviamente, por ele ser meu pai, mas, politicamente, o pessoal comemorou, o pessoal gaúcho comemorou, porque eu fiquei desimpedida, eu estava impedida de concorrer no Rio Grande do Sul, por ele ser governador. Então, é possível que eu seja candidata a prefeita, mas o que eu mais quero mesmo é disputar em 2018 de novo. Se o pessoal me escolher, estarei lá.
Terminamos assim as perguntas dessa manhã. Em nome da Unibrasil, agradecemos a senhora Luciana Genro pela palestra proferida, pelas respostas, pela atenção. Senhoras e senhores, docentes, discentes, em nome das faculdades integradas do Brasil Unibrasil, agradecemos a presença de todos por terem prestigiado mais este evento. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigada, pessoal. Beijo.